De geração em geração, somos todos IPR. Hoje, o 5º dia do nosso aniversário, e está conosco um servo de Deus, a quem eu tenho a alegria de anunciar, Reverendo Alain René, pastor da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil. Quanto tempo lá já, pastor? Eu pastoreio a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil já há 10 anos. 10 anos no pastorado da igreja, tem sido uma experiência muito boa, desafiadora. A igreja ela precisava de pacificação, precisava retomar algumas coisas que haviam estagnado, que haviam, de certa forma, sido prejudicadas, mas pela graça de Deus tem sido uma boa caminhada aí ao longo desses 10 anos. Que bênção! Louvado seja Deus pela Igreja Presbiteriana em Cruzeiro do Anil. Um abraço a vocês, irmãos. Obrigado aí ao Conselho da Igreja por liberar o Reverendo Alain René. Sabemos que a agenda dele é cheia e sabemos também que a igreja não quer deixar ele sair. Né? Servo de Deus. Alain, pregação expositiva. Ok. Queria que você começasse falando da pregação expositiva como um agente para a revitalização de igreja. Veja, eu entendo, Reverendo João Paulo, que a despeito do que a gente vê aí em muitos lugares, quando se ensinam métodos de pregação, eu entendo que ainda que se fale de pregação tópica, se fale de pregação textual, mas o que a gente vê nas Escrituras sendo praticado ao longo de toda a história da redenção é a palavra de Deus sendo exposta e aplicada à vida do povo de Deus. E essa palavra que é exposta e aplicada, ela sempre vai aparecer em momentos-chave da história de Israel, servindo à obra de revitalização, de reestruturação, de restauração do povo de Israel. E um exemplo clássico que a gente pode apontar aqui é aquilo que acontece quando Esdras, o escriba, ele retorna, do cativeiro babilônico para Jerusalém. Então, a maneira como ele ensina, como ele se dedica a ler a lei, a explicar a lei, a aplicar a lei diante do povo, é o que vai fazer com que aquela nação ela seja restaurada não somente em sua parte física, não somente nos muros da cidade, não somente na estrutura do templo, mas ela também vai ser reestruturada moral e espiritualmente. E isso é feito pela exposição da Sagrada Escritura. Isso é muito claro em Neemias capítulo 8, quando, desde cedo até meio-dia, Esdras e os demais escribas, eles vão fazendo a leitura da lei e vão aplicando a lei na vida do povo de Israel. Então, é muito claro que se nós desejamos que nossas igrejas elas experimentem uma revitalização, elas cresçam, não somente numericamente, mas, acima de tudo, internamente, espiritualmente, a exposição da Sagrada Escritura é algo imprescindível, não é opcional, é necessário. Verdade. O que nós percebemos nessa transformação cultural, que nós estamos vendo nesse momento de pós-modernidade, algumas igrejas confessionais sucumbindo não somente na perda da pregação expositiva, mas tentando acompanhar igrejas neopentecostais com aquelas pregações tópicas, e às vezes nem chega a ser tópica, na realidade, às vezes nem chega, é um enrolation. Mas, Reverendo Alain René, muito se fala sobre sermões cristocêntricos. E às vezes as pessoas parecem que não sabem entender que todo sermão expositivo ele é um sermão cristocêntrico. Não há uma diferença, certo? O senhor poderia nos mostrar, assim, nas Sagradas Escrituras, um sermão cristocêntrico sendo pregado de forma fiel e expositiva? Veja, no Antigo Testamento, o que a gente normalmente diz é que nós vamos encontrar Cristo sendo anunciado de maneira prospectiva, prefigurada, de maneira tipológica. Só que no próprio Novo Testamento nós vamos encontrar ninguém menos que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fazendo esse tipo de pregação
e deixando claro como todo o Antigo Testamento, todas as Escrituras Sagradas falavam dele. Lucas capítulo 24, em 2 ocasiões ali, tanto quando ele encontra os 2 discípulos no caminho de Emaús, como também posteriormente, já reunido com os 11 discípulos, ele vai mostrar como a lei, como os salmos e como os profetas, todos falavam dele. Então, um dos grandes desafios, pastor João Paulo, de fato, é não apenas o pregador ler o texto e expor o texto, explicar o texto. Né? Muita gente acaba achando que a pregação expositiva se resume a essa exposição dos versículos, não é? Versículo por versículo, quando na realidade a verdadeira pregação expositiva ela envolve também um cuidado muito grande com a aplicação. Muito para que as pessoas entendam como aquela palavra viva de Deus, ela também se relaciona com a sua vida hoje. Nesse sentido, é extremamente importante que o pregador ele observe o que Cristo fez e faça a mesma coisa. Então, a gente vê muitas pregações no Antigo Testamento que apresentam apenas moralismo, né? Que apresentam apenas você deve ser como Davi, você deve ser como Abraão, né? Você deve caminhar na fé de Abraão. E quando a nossa pregação se resume a isso, ela se torna uma pregação moralista. E nós acabamos passando para os membros das nossas igrejas um padrão que é um padrão de homens pecadores, imperfeitos, não o padrão que é Cristo. E aí alguém pode perguntar o seguinte: então eu devo ter por objetivo atingir esse padrão de Cristo? Em termos de intenção, sim, embora sabendo que ninguém vai ser capaz de fazer isso. Mas na pregação expositiva, a pessoa também vai ser levada a descansar nele, né? A descansar em Cristo. Cristo é apresentado na aplicação não somente como modelo, mas acima de tudo como aquele que de maneira efetiva nos salvou. Um exemplo que eu gosto de citar nesse sentido, de Cristo não apenas como nosso modelo, mas como alguém que de modo efetivo nos redimiu, é a tentação de Jesus Cristo ali no deserto. Não sei se você já pregou nesse texto assim, tá? Mas é muito comum quando a gente ouve uma exposição sobre a tentação de Jesus, a aplicação que normalmente é feita é: assim como Jesus agiu, nós devemos agir. Então, o que ele fez, nós também devemos fazer para podermos vencer as tentações. Então, ele usou as Escrituras, ele se preparou, né, orando durante 40 dias, ele também usou o jejum. Tudo isso está à nossa disposição para que nós também vençamos as tentações. Então, muitas vezes se resume a isso. Quando, na realidade, Jesus ele vai ser tentado ali também para nos redimir. Também para conquistar a vida eterna e a salvação para nós. Um detalhezinho interessante é que, se você observar, por exemplo, o registro de Lucas, ali no capítulo 4, da tentação de Jesus, a grande intenção de Lucas é mostrar que ali no deserto, Jesus está recapitulando aquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Isso. Tanto que, se você fizer uma comparação entre Lucas e Mateus, quando Mateus termina de narrar o batismo de Jesus, ele já passa a falar sobre a tentação. Mas quando você lê a narrativa de Lucas, entre a narrativa do batismo e a narrativa da tentação, você tem ali a genealogia. Mateus coloca a genealogia no início do livro. Lucas coloca a genealogia de Jesus entre a narrativa do batismo e a narrativa da tentação. Além disso, a genealogia de Lucas, ela não vai apenas até Abraão como a genealogia de Mateus. Ela vai até Adão. Isso porque o grande objetivo de Lucas, que está escrevendo para um gentio chamado Teófilo, é apresentar Jesus como o homem perfeito. É apresentar Jesus como o Adão perfeito. Nesse sentido, Jesus vai desfazer aquilo que Adão fez no Éden. Ele vai vencer onde Adão foi derrotado. Ele vai se manter de pé onde Adão caiu. E se você observar, as 3 tentações narradas ali, elas também vão aparecer lá no Jardim do Éden. Tanto no Éden quanto no deserto, a tentação vai envolver um alimento. No Éden, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui no deserto, Jesus transformar uma pedra em pão. Ambas apelando ao apetite
apelando aos desejos da outra pessoa. Nos 2 episódios, nós temos a serpente, o diabo, distorcendo o que Deus disse, distorcendo a palavra de Deus. Foi isso que Deus disse? E aqui no deserto, olha, Deus disse que se você se jogar, Ele deu ordem para que os anjos te sustentem e você assim não tropece. Nos 2 episódios, você também vai encontrar uma promessa falsa de glorificação fácil. Então, nada de obediência para Adão conquistar a vida eterna, basta que ele coma do fruto e assim ele vai ser como Deus, e nada de obediência para que Jesus receba toda a autoridade dos céus na terra. Basta que ele se ajoelhe diante de Satanás. E nos 3 casos, onde Adão capitulou, Jesus se manteve de pé. Então você deve observar que ali na tentação, Lucas não está dizendo para você apenas como você pode vencer as tentações. Ele está dizendo a você que se hoje você pode vencer as tentações, é porque Jesus venceu a tentação em seu benefício. Ele conquistou vitória sobre o diabo em seu benefício, para que essa vitória fosse creditada a você. E isso precisa aparecer na exposição, isso precisa aparecer na pregação. Pastor Alan, por que a pregação tópica ela parece ser melhor para a igreja? Por que as pessoas gostam mais de um sermão tópico do que um sermão expositivo? Eu acredito que uma das razões, reverendo, é porque na pregação tópica, em certo sentido, tanto o pregador quanto a audiência são favorecidos. O pregador é favorecido em que ele pode pregar o que ele bem entender, ele pode afirmar as ideias que ele desejar, o trabalho que ele vai ter é encontrar um texto que consubstancie o que ele deseja falar. Ele pode também evitar determinadas passagens e determinados assuntos que são espinhosos. Ele pode evitar assuntos como divórcio, novo casamento. Ele não precisa tratar disso, tá? Então ele salta esses textos, ele não prega esses assuntos, tá? Ele não vai ter de lidar com BOs posteriormente. E a audiência, de certa forma, ela também é favorecida que a Escritura, ao não ser devidamente exposta, mas ao ser tratada de maneira muito superficial, ela também vai tratar apenas aquele que está na superfície. Não estou dizendo que Deus não possa fazer uso, de acordo com a vontade dele, com a soberania dele, de uma pregação tópica para salvar alguém. Mas, via de regra, as pregações tópicas, elas se mantêm apenas na superfície e vão tratar de comportamentos, vão tratar apenas daquilo que é externo, daquilo que é superficial, tá? Não vai abordar as questões mais profundas e mais básicas do coração da pessoa. E nesse sentido a igreja vai passando, as pessoas seguem vivendo as suas vidas com os seus pecados, né, com as suas questões, com os seus dilemas, e elas acham que está tudo bem. Quando alguém decide pregar expositivamente na sua igreja, ele vai encontrar dificuldades. Quais as principais dificuldades que o senhor acha que um pregador expositivo encontrará na sua igreja? Na igreja que eu pastoreio? Qualquer igreja. Não, são dificuldades, mas eu nem digo que são dificuldades, eu digo que é um trabalho maior. Né? O nível de preparação ele é maior. A quantidade de estudo, né, ela precisa ser maior, porque o pregador ele precisa adentrar ao idioma original, à língua original, ele precisa procurar observar a diagramação do texto, a morfologia, a sintaxe do texto, né? Ele tem de fazer isso se ele deseja mesmo pregar expositivamente, porque já vai ter muita gente que diz que prega expositivamente, mas apenas copia os comentários, né? Verdade. Então, o trabalho é maior porque na pregação expositiva exige-se que o pregador lide com o texto, né? Que ele examine o texto do Antigo Testamento, ele examine o texto hebraico, ele examine o texto grego do Novo Testamento, e só no final é que ele vai fazer uso dos comentários a fim de enriquecer, né, a fim de ver se, digamos, os seus pensamentos estão de acordo com aquilo que já foi
entendido pela igreja ao longo do tempo, tá? Então, esse é o trabalho. Agora, se trata de uma pessoa que durante muito tempo tem pregado de maneira top e agora deseja pregar expositivamente, obviamente, até que haja a familiarização, ele vai ter mais trabalho, ele vai ter mais dificuldades. Mas fica aqui o meu incentivo, porque vale a pena, tá? Chega um determinado momento em que você, ao preparar a pregação, ao preparar a exposição, o momento de preparação é um momento de luta, mas também você fica extremamente radiante. Só uma confissão aqui. Eu costumo preparar os meus sermões à noite. Eu funciono melhor à noite. Minha esposa dorme cedo. Já aconteceram várias vezes de eu estar aqui lidando com um texto, eu encontro uma coisa, às vezes 2 da manhã, ela já dormindo e eu tenho de acordá-la. Eu tenho de acordá-la para compartilhar o que eu encontrei com ela. Nem sempre ela acorda bem, né? Nem sempre ela acorda mansa, mas porque essas descobertas, elas são assim recompensadoras, elas recompensam toda dificuldade. Tá? Então, fica aqui o meu incentivo, tá? Se você deseja começar a pregar expositivamente. Interessante que você falou uma coisa assim que acho que a maioria das pessoas que estão começando a pregar expositivamente fazem. Pegam os comentários e colocam ali, né? Mas pelo menos é um começo. Uma ideia, o importante é que você que está começando a pregar expositivamente, se atenha a esses conceitos aqui que o reverendo Alan deixou claro. E, claro, sendo redundante, que se você for para a igreja do pastor Alan um dia e ele não tiver e você for pregar expositivamente, meu amigo, trabalho, que o homem é bom. Bondade do pastor, viu? Rapaz, Alan, que prazer ter você aqui, meu. Pai João, eu estou muito contente, muito feliz pelo convite, né? Pelo honroso convite de estar aqui nos 140 anos da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Eu posso dizer também, somos todos IPF. A minha igreja de origem, eu tenho visto os pregadores sempre tentando encontrar um link, né? Uma ligação com a IPF. Eu também tenho essa ligação. A minha igreja de origem, a Igreja Presbiteriana de Parambu, eu digo que é neta da IPF, né? O evangelista Juca de Freitas, ele foi enviado pela Igreja Presbiteriana de Várzea Alegre, filha, né, também dos esforços missionários da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Tá? Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui. Eu lembro de ocasiões no passado em que eu estive aqui com o meu pastor, ele gostava sempre de vir de Parambu para cá e a gente se hospedava aqui. Então, para mim, é uma grande alegria fazer parte desse momento e desejo que Deus aí conceda muitos outros anos de vida, tá? E de um ministério muito profícuo a essa amada igreja. Eu tive a alegria de pastorear bisneto do Juca de Freitas. Que legal. Presbítero Eduardo de Freitas. E ele escreveu um livro com um pastor de São Paulo, que inclusive ele era licenciado na igreja, lá na Presbiteriana Cenáculo, esqueci o nome dele agora, e ele escreveu um livro, que são as memórias lá, escritas, né, do Juca de Freitas. Que legal, maravilha. Meus amigos, tanta coisa para falar, principalmente sobre pregação expositiva, mas o nosso tempo é curto. Queremos deixar o nosso abraço a você, nos acompanhe, inscreva-se no canal IPF TV e nos acompanhe, ok? Deixe lá o seu joinha, compartilhe as mensagens, tudo que tem acontecido aqui, porque, afinal de contas, de geração em geração, somos todos IPF. Somos todos IPF. Grande beijo para vocês, meus amigos. Meus amados irmãos, boa noite. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, permitam-me falar da minha grande alegria de estar aqui, de fazer parte deste momento, de poder, juntamente dos irmãos, tomar parte nas comemorações dos 140 anos de organização da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Quero aqui deixar a minha gratidão ao conselho desta igreja, na pessoa do reverendo Eliseu, na pessoa do reverendo João Paulo, pelo bondoso e honroso convite. E
eu tenho percebido ao longo da semana, eu tenho acompanhado as transmissões, e sempre tenho visto os pregadores buscando algum link, alguma ligação entre eles, entre as suas igrejas e esta amada igreja. Eu também posso fazer essa ligação, como mencionado pelo presbítero Edmilson. Eu sou filho da Igreja Presbiteriana de Parambu. A Igreja Presbiteriana de Parambu foi fruto do esforço missionário do nosso irmão Juca de Freitas, que foi enviado pela Igreja de Várzea Alegre, e a história da Igreja Presbiteriana de Várzea Alegre está ligada também à história da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Ainda no final da década de 90, início da década de 2000, em várias ocasiões eu pude acompanhar o meu pastor, o reverendo João Lemos, de saudosa memória. Eu o acompanhava em algumas viagens e nós nos hospedávamos aqui na IPF. Então, para mim é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, e fica o meu desejo, a minha oração, no sentido de que o Senhor nos fale de maneira poderosa e graciosa nesta ocasião. Assim, eu quero convidá-los, irmãos, a abrirem as Sagradas Escrituras para lermos no Evangelho segundo escreveu Lucas, uma passagem bastante conhecida, no capítulo 10, do verso 38 até o verso de número 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 até o versículo de número 42. A palavra de Deus nos diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Nós oramos há pouco, mas mais uma vez eu quero convidar os irmãos para curvarmos as nossas frontes e pedirmos ao Senhor que seja conosco neste momento. Nosso Deus e Pai, lemos a Tua palavra e confessamos aqui, ó Deus, a nossa grande necessidade de sermos alimentados pelo Senhor. Tu és o nosso pastor, nós somos as Tuas ovelhas, ó Deus, e dependemos totalmente de Ti. Por isso pedimos que agora o Senhor grave a Tua palavra no nosso coração, que o Senhor a inscreva em nossa mente, que o Senhor a grave, ó Deus, em cada coração, dando-nos compreensão, dando-nos entendimento, mas acima de tudo, dando-nos, ó Deus, a disposição de vivermos de acordo com a Tua vontade revelada. Olha por cada pessoa presente aqui nesta noite, olha também pelo pregador, ajuda-o, ó Deus, na sua fraqueza, conceda-lhe, ó Deus, condições físicas, espirituais, emocionais, de pregar a Tua palavra com fidelidade, para que a glória do Senhor, ela brilhe nesta noite, para que o Teu nome seja exaltado e para que o Teu povo aqui reunido seja edificado. Tudo isto nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É bem possível que hoje em dia a sua rotina seja a de acordar bem cedo, tomar banho, arrumar-se rapidamente e sair logo para o trabalho. Ao longo do dia, você resolve uma infinidade de coisas, você atende a uma infinidade de compromissos e depois retorna para casa, cansado, já noite adentro. E chegando em casa, você tem disposição apenas para fazer uma rápida refeição,
tomar um banho, deitar-se e dormir. Talvez essa seja a sua rotina. E talvez isso é assim porque nós vivemos em um mundo ativista, com uma exigência cada vez maior para que nós nos deixemos envolver pelo ativismo. Existem demandas cada vez maiores, distâncias cada vez maiores, existem mais e mais atividades para os nossos filhos, de maneira que nós começamos a nos questionar sobre como é que nós podemos fazer para dar conta de todos os nossos afazeres. Nesse processo, algo muito importante, na verdade essencial, vai sendo empurrado mais e mais para os bastidores da nossa vida. Algumas vezes chega até a sumir por completo. Um jornalista chamado James Blake, ele publicou um livro intitulado Mais Rápido, a aceleração de quase tudo. E de acordo com ele, aquilo que deveria tornar a nossa vida mais sossegada, na realidade tem tornado tudo mais acelerado, mais apressado. Tem, na realidade, aumentado o ritmo de tudo aquilo que nós experimentamos no nosso dia a dia. Microchips, mídias, smartphones, internet cada vez mais rápida, dispositivos que nos deixam mais conectados, não têm nos proporcionado uma maior tranquilidade, não têm nos dado um maior sossego. Na realidade, estas coisas têm nos deixado mais estressados, mais cansados e também mais angustiados. E em meio a tudo isso, meus irmãos, onde fica o tempo para nutrir a nossa alma? Meus irmãos, se há algo que nós não podemos acelerar em hipótese alguma, é o nosso crescimento na piedade. Isto não pode ser acelerado. Um pastor chamado Donald Whitney, ele vai fazer um destaque dizendo que nós devemos lembrar que algo que sempre será uma exceção à aceleração é o ritmo do crescimento na piedade. O aumento da velocidade das nossas máquinas não pode estimular um ritmo correspondente no crescimento das nossas almas. Conexões de internet mais rápidas não nos tornam mais semelhantes a Jesus, não fazem com que isso aconteça mais rapidamente. A grande verdade é que o crescimento de uma alma leva tempo. E, meus irmãos, nós precisamos pensar até mesmo no nosso fascínio com atividades e mais atividades na nossa dinâmica de igreja, que tomam o nosso tempo cada vez mais. Nós somos estimulados a isso. Nós ouvimos mensagens sobre como nós devemos buscar trabalhar cada vez mais para o Senhor, fazer coisas para Ele cada vez mais, acompanhar a dinâmica da nossa cultura, para não nos perdermos e não ficarmos para trás, porque se nós não fizermos isso, nós vamos nos tornar irrelevantes. Por isso precisamos fazer mais, trabalhar mais e mais. A pergunta que nós devemos nos fazer, irmãos, é: como é que nós podemos crescer na piedade? E como o nosso amor por Jesus e pelas Escrituras pode aumentar se nós não temos tempo ou mesmo disposição de parar e de nos assentarmos aos pés de Cristo por meio da sua palavra? Que crescimento haverá se não temos tempo para isso? Com tantas atividades que arrumamos, onde fica o tempo para a nossa devoção privada, para a nossa devoção em família? E por tudo isso, irmãos, eu acredito que a nossa passagem aqui no Evangelho de Lucas, ela é tão viva e tão eficaz, que ela vai penetrar no nosso íntimo, ela vai dividir a nossa alma e espírito, ela vai dividir as nossas juntas e medulas, e ela vai nos ajudar a discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Por isso, mantenha a sua Bíblia aberta. Existem alguns detalhes neste texto que nós precisamos entender. Nós devemos observar os versos anteriores aqui do capítulo 10, e nós vamos ver do verso 25 até o verso 37, que Jesus ele conta a conhecida parábola do bom samaritano. E Lucas, irmãos, é um escritor que
ele não se preocupa tanto com a cronologia dos seus eventos. Todos os eventos narrados por Lucas são reais. Só que Lucas, ele não organiza o seu evangelho de maneira cronológica. O princípio seguido por Lucas é o princípio temático. Ele organiza o seu evangelho por temas. Ele agrupa os eventos que ele narra a partir de temas que ele deseja abordar para Teófilo. Então, aqui neste evangelho, veja, do verso 25 até o verso 37, Jesus havia acabado de contar a parábola do bom samaritano. E nessa parábola, Jesus ele vai responder a uma pergunta feita por um intérprete da lei. Você vê isso no verso 25. O verso 25 diz: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Na resposta que Jesus dá a esse homem, ele aponta para aquilo que nós chamamos, irmãos, de a segunda tábua da lei. A resposta de Jesus gira em torno do amor pelo próximo. Só que, como um autor vai destacar, uma pergunta que poderia facilmente surgir a partir da resposta dada por Jesus era a seguinte: então quer dizer que amar o próximo, quer dizer que ser um bom próximo por si mesmo é o que vai assegurar a minha salvação? Quer dizer que a minha salvação será assegurada, eu herdarei a vida eterna se eu amar o próximo? E é certo que não. E para que ninguém julgue de forma diferente, Lucas vai então voltar a nossa atenção do próximo para o Senhor Jesus Cristo. Para que ninguém pense que a vida eterna será herdada por conta do amor ao próximo, Lucas agora chama a nossa atenção do nosso próximo para o Senhor. O que ele deseja que nós entendamos, irmãos, é que o amor pelo nosso próximo, ele deve ser resultado e ele deve acompanhar o ouvir e o atentar às palavras do nosso mestre. Amar o próximo é importante. Amar o próximo é necessário. Trabalhar na obra do Senhor é importante e necessário. Mas aqui, Lucas quer que nós compreendamos que ter tempo para ouvir as palavras de Cristo, para assentar-se aos pés de Cristo, isto é absolutamente necessário. Na realidade, é o que é verdadeiramente essencial. Na parábola do bom samaritano, meus irmãos, nós temos o Senhor Jesus enfatizando a segunda tábua da lei, mas aqui, do verso 38 até o verso 42, Jesus vai colocar a ênfase na primeira tábua da lei, no nosso relacionamento com Ele. E isto, queridos, é extremamente importante para a nossa vida. Isto é extremamente importante para uma igreja local. Seja essa igreja uma igreja recém-plantada, seja essa igreja uma igreja que este ano vai completar 78 anos de organização, seja esta igreja uma igreja já centenária, já pensando talvez no seu Sesc centenário. Isto é absolutamente essencial para todos nós. Por isso, olhe para o verso 38 e comece a observar como é que a narrativa vai se desenvolver. Leia comigo o verso 38. O evangelista Lucas ele vai dizer assim: todos a uma só voz, diz assim a palavra de Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Jesus está agora, irmãos, em Betânia. Em Betânia residem 3 irmãos que são muitíssimo amados pelo Senhor: Lázaro, Marta e Maria. Por aquilo que nós lemos nos evangelhos, nós vemos que Jesus amava estar na companhia desses 3 irmãos. E eles, por sua vez, eles tinham ouvido a palavra de Cristo. Eles haviam crido nele e também o amavam profundamente.
Veja que, de acordo com o evangelista Lucas, Marta hospedou a Jesus na sua casa. Veja esse verbo hospedou. A palavra usada aqui pelo evangelista Lucas é bem interessante. Hospedar aqui envolve bem mais do que apenas o ato de receber alguém na sua casa. A palavra usada aqui vai descrever um hospedar mais carregado de sentimento. Você não apenas recebe alguém na sua casa, mas você se deleita em fazer isso. Você ama ter aquela pessoa debaixo do seu teto. Você ama ter aquele convidado junto a você à sua mesa. Essa palavra é a mesma palavra que aqui mesmo em Lucas vai aparecer no capítulo 19, na narrativa sobre Zaqueu. O verso 6 de Lucas 19 diz assim: Zaqueu, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Essa expressão, o recebeu com alegria, é a mesma palavra que aqui aparece traduzida como hospedou. Então, essa recepção tão alegre é uma evidência de que Marta, ela era uma mulher que amava o Senhor Jesus. Ela tinha um amor profundo pelo Senhor Jesus Cristo. Há quem imagine que o fato de Marta normalmente ser mencionada antes de Maria, e que em João capítulo 11 ela é mencionada antes mesmo de Lázaro, significa que Marta era a mais velha dos três irmãos. Só que trata-se de uma especulação que não tem tanta importância, mas o fato de Marta ser mencionada antes dos seus irmãos, na realidade, pode designar que ela normalmente é a irmã que toma a iniciativa. E no caso, ela é quem toma a iniciativa de dar as boas-vindas a Jesus na sua casa. Porque muito grande era o amor dessa mulher pelo Senhor. Quando Marta viu Jesus se aproximando, provavelmente ela pensou consigo mesma: o mestre está aqui, provavelmente ele necessita de um bom jantar. Talvez Marta tenha visto o cansaço do Senhor, e logo os seus instintos domésticos entraram em ação. Ela colocou em prática o dito de Paulo, de Romanos 12, verso 14: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Certamente, irmãos, além de muito amar o Senhor, Marta era uma mulher com o dom da hospitalidade. Mas no verso 39, veja, Lucas rapidamente, ele vai mudar a cena e vai focar agora em Maria, a irmã de Marta. Leia comigo o verso 39. Diz assim: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. A cena pintada por Lucas aqui é bem interessante, irmãos. Naquele lugar e naquela época, as mulheres, elas não tinham permissão de serem alunas, de serem discípulas dos rabinos, dos mestres da lei. Elas tinham permissão apenas para ouvir a exposição da lei nos cultos nas sinagogas. Mas elas não tinham permissão para serem discípulas. Um documento judaico daquele período, ele vai dizer o seguinte: que as palavras da lei sejam queimadas, mas não sejam entregues a uma mulher. Outro documento do judaísmo dos tempos de Jesus vai dizer: o homem que ensina a sua filha a lei, a ensina a ser extravagante. Só que aqui, veja, Lucas, ele vai apresentar Maria exatamente na posição de uma aluna. Ele apresenta Maria exatamente na posição de uma discípula. Os comentaristas vão dizer que essa expressão, aos pés de, era uma expressão característica de discípulos no judaísmo. Paulo vai usar essa expressão em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, no verso 3, para falar do seu relacionamento com Gamaliel. Ele fala de si mesmo como tendo sido instruído aos pés de Gamaliel. E aqui nós vemos Maria
nós vemos uma mulher ocupando exatamente a posição de uma discípula do Senhor Jesus Cristo, quedada aos pés do Mestre e ouvindo os seus ensinamentos. Literalmente, o texto vai nos dizer que ela estava aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. A postura de Maria expressa um forte desejo de aprender. O tempo verbal usado por Lucas aqui para dizer que ela estava ouvindo a palavra de Jesus significa que Maria estava absorvendo a palavra de Jesus. Esse ouvir, meus irmãos, descreve Maria completamente entregue a Cristo. Maria estava completamente entregue ao Senhor, todo o seu ser, com tudo aquilo que ela era, ela ouvia o que estava sendo dito por Jesus. A cena pintada aqui vai nos mostrar Maria, uma mulher ligada a Marta por seu sangue, mas acima de tudo, ligada a Jesus, pelo seu amor, pela sua afeição e pelo seu desejo de ouvir a palavra de Cristo. Um detalhe muito importante aqui é que Lucas ele tem a intenção, quando ele fala de Maria no verso 38, quando ele fala de Marta no verso 38, e logo em seguida fala de Maria, ele tem a intenção de estabelecer um contraste entre as duas irmãs, e isso vai ficar mais claro nos versos seguintes. Um comentarista vai fazer um destaque, irmãos, no sentido de que, quando nas Escrituras você vê a menção de duas mulheres no mesmo lar, normalmente o tema da rivalidade entre ambas vai aparecer. Esse comentarista vai dizer que mulheres no mesmo lar estão frequentemente em discórdia e em desacordo por causa da atenção de um homem. Só você lembrar de Sara e Agar em relação a Abraão. Só você pensar em Lia e em Raquel competindo pela atenção de Jacó. Você pode lembrar também de Penina e Ana competindo pela atenção do pai de Samuel. E Marta e Maria também vão exemplificar isso aqui. Lucas ele já nos dá um vislumbre, irmãos, de que um desacordo está por vir sobre essas duas irmãs. Sara e Agar entraram em desacordo, Lia e Raquel, Penina e Ana por causa de Eucana, e também Marta e Maria. Só que um detalhe. Apesar desse desacordo, você precisa ter em mente, você precisa lembrar que essas duas irmãs, ambas, amavam profundamente o Senhor Jesus Cristo. Ambas desejavam servi-lo com o que elas tinham de melhor. Marta o serviu com as suas mãos, enquanto Maria o serviu com a sua mente e o seu coração. Ambas desejavam honrar a Deus com verdadeira devoção a Jesus Cristo. Quando Marta ouviu que o Senhor Jesus estava vindo, imediatamente o seu coração pulsou de amor e os seus instintos domésticos foram ativados. Meus irmãos, qualquer mulher que já hospedou alguém muito querido sabe muito bem das muitas providências que são necessárias. Limpar, comprar mantimentos, cortar, cozinhar e muitas outras coisas. Mas Maria também. Quando Maria ouviu que o Senhor Jesus estava vindo, o seu coração também se inflamou de alegria. Lucas vai nos mostrar de modo muito interessante que enquanto Marta estava ocupada preparando um banquete, Maria, ela já estava ocupada desfrutando de um banquete. Ela estava se banqueteando com as palavras de Jesus Cristo. E veja o verso 40, leia comigo. O verso 40 diz: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha
ajudar-me. Meus irmãos, a cena tranquila e acolhedora, ela logo se transforma em um conflito que irrompe publicamente entre as duas. Porque enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, absorvendo tudo o que podia, ouvindo atentamente as palavras de Cristo, a sua irmã estava experimentando uma agitação em seu coração. Aí no verso 40, o verbo traduzido como agitava-se é um verbo raro no Novo Testamento, mas esse verbo vai descrever uma pessoa que está sendo jogada de um lado para o outro, alguém que está sendo arrastado por todos os lados, ou de maneira mais simples, uma pessoa que não consegue dar atenção ao que deve, mas anda distraída daquilo que é verdadeiramente importante. Esse verbo, ele fala de alguém que quer uma coisa, mas que acaba sendo empurrada em direção a outra. A implicação é que Marta, desesperadamente, ela também queria ouvir a Jesus. Ela mesma desejava estar aos pés dele, mas ela era jogada de um lado para o outro por causa dos seus deveres. Ela entendeu que precisava dar conta de todos os preparativos. Afinal de contas, cerca de 17 pessoas estariam em sua casa. Os discípulos certamente estariam presentes, não apenas Jesus. Outras pessoas também tinham o costume de acompanhar o Senhor. Um comentarista, analisando o verbo usado aqui, diz que o tom pejorativo desse verbo está em que esse excesso de atividades, compreensível, mas desproporcional, impedia Marta de vivenciar aquilo que era o mais importante no momento. E à medida que ela andava de um lado para o outro, preparando tudo, certamente ela passava e ela ouvia um pedaço do ensinamento de Cristo, ela voltava, ela ouvia parte das palavras de Cristo, mas ela queria mais. Mas havia o fardo daquela refeição. E o fardo daquela refeição continuou jogando Marta de um lado para o outro. E enquanto ela se via impedida de estar aos pés de Jesus, a sua irmã estava lá. O que ela tanto desejava era desfrutado por Maria. Tudo isso vai contribuir para que uma tempestade se forme no coração de Marta. E quando essa tempestade se forma no coração de Marta, ela toma uma atitude simplesmente inimaginável. Veja o verso 40 novamente. O verso diz: então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Vejam aí, irmãos, quando Lucas nos diz que ela se aproximou de Jesus. A palavra usada aqui não está dizendo que ela se aproximou aos poucos ou que ela chegou diante de Jesus devagar. Essa palavra, na verdade, ela descreve alguém que chega de uma vez, que chega de modo súbito. Tentem imaginar a cena. Marta agitada, correndo de um lado para o outro, aborrecida por não poder estar ali aos pés de Cristo, e de repente ela chega diante de Jesus e o censura. Isso aqui é uma repreensão. As palavras de Marta a Jesus, irmãos, foram palavras desrespeitosas. Veja novamente: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Em seu ressentimento e justiça própria, ela aborda a Jesus subitamente e reprova não apenas a sua irmã, mas ela reprova também aquele para quem ela estava preparando de modo amável uma refeição. Irmãos, não havia nada de errado, obviamente, com Marta desejar a ajuda da sua irmã. Não havia nada de errado em ela também desejar poder estar aos pés de Jesus, ouvindo e absorvendo a sua palavra. Não havia nenhum problema com o que ela estava fazendo, mas a atitude dela foi pecaminosa.
Nós precisamos prestar atenção ao que está acontecendo aqui, pois o que ocorreu a Marta também acontece nos nossos dias. O que aconteceu com Marta também acontece com aqueles que gostam de trabalhar duro no serviço do Senhor. Há muita gente que gosta de servir. Há muita gente que gosta de dar duro no serviço de Cristo. Mas que, como Marta, faz isso de uma forma que não é nada bonita. Marta foi culpada, meus irmãos, de pelo menos 3 pecados aqui. Pelo menos 3 pecados você pode perceber na atitude dela. O primeiro pecado foi justamente a distração, porque ela deixou de dar atenção à palavra de Cristo. E o que é mais trágico aqui é que foi justamente, veja isso, foi justamente o serviço de Marta para Cristo que a distraiu de Cristo. Que fez com que ela deixasse de dar atenção à palavra do Senhor. Meus irmãos, não é preocupante a maneira como isso acontece conosco ainda hoje? Nós somos tão ativos ou ativistas que nós acabamos por nos distrair da palavra de Cristo também. Isto também pode acontecer conosco em nossa ânsia por fazermos mais e mais. O pastor Charles Spurgeon, ele dizia algo muito interessante sobre isso. Ele dizia que a falta de Marta não estava em servir, porque a condição de servo deve ser a condição de todo cristão. Mas a falta dela estava em ela ter ficado sobrecarregada com muito serviço, de modo que ela esqueceu de Cristo e lembrou apenas do seu serviço. Irmãos, para nós também é muito fácil nos distrairmos de Jesus Cristo, mesmo quando estamos servindo a Cristo. Isso é um paradoxo grave. Mesmo quando servimos a Cristo, pode acontecer de nos distrairmos de Cristo. Nós começamos a servir porque somos atraídos a Jesus e nós queremos demonstrar o nosso amor por Ele. Assim, nós nos envolvemos em ajudar as crianças, ou em alcançar os pobres, ou ainda em ensinar a Bíblia, ou em alguma outra forma de serviço cristão. A nossa motivação, eu sei, é honrar a Deus por amarmos ao nosso próximo, por auxiliarmos a nossa igreja. Só que logo nós nos tornamos tão sobrecarregados, nós nos tornamos distraídos pelos problemas que encontramos no ministério, que simplesmente não nos quedamos mais aos pés de Cristo. O segundo pecado de Marta foi a autopiedade. Ela estava se sentindo sobrecarregada com todos os preparativos. E à medida que ela continuou a trabalhar e a observar a sua irmã, ela começou a sentir pena de si mesma. Irmãos, nós conhecemos na prática esse sentimento. Talvez você já tenha ficado aborrecido na igreja, achando que você é a única pessoa que faz todo o trabalho, enquanto os outros não ajudam em nada. Nós já lutamos e talvez ainda lutemos com esse sentimento. E quando isso acontece, nós também começamos a ficar com pena de nós mesmos. Quando isso acontece, logo a vontade de não fazer mais nada também surge no nosso coração. Quando isso acontece, nós estamos, irmãos, servindo a nós mesmos. Não estamos mais servindo ao Senhor, mas estamos servindo ao nosso próprio eu. Porque nós começamos a pensar em como o nosso serviço não é vantajoso para nós. E isto nos leva ao terceiro pecado de Marta, que foi o ressentimento. Observe, irmãos, como Marta logo percebeu que havia alguém em quem ela poderia colocar a culpa, alguém que não estava levantando um dedo para ajudá-la.
Por causa da sua justiça própria, Marta assumiu que a sua irmã deveria servir a Jesus da mesma forma como ela estava servindo. E essa atitude, ela também é comum na igreja. Especialmente entre as pessoas que pensam que estão trabalhando duro no ministério cristão. Nós assumimos que os outros deveriam ter o mesmo compromisso que nós temos. E porque elas não têm, nós começamos a olhar para elas com reprovação por sua falta de compromisso. Por que ninguém se oferece para ajudar? Por que não há mais pessoas apoiando esse ministério? Por que as pessoas não percebem o que eu estou fazendo? Irmãos, quer estejamos envolvidos no ministério com crianças, ou no discipulado de adultos, ou no ministério da misericórdia, ou na obra missionária, ou ainda em alguma outra forma de serviço cristão, nós ficamos ressentidos quando as pessoas não fazem do nosso ministério a sua prioridade. Porque quando nós deixamos de prestar atenção em Jesus, para prestar atenção em nós mesmos, no nosso serviço, o resultado inevitável é a soma da distração mais a autopiedade, mais o ressentimento. Nós nos tornamos frustrados e começamos a fazer críticas mordazes aos nossos irmãos. Quão equivocada era a perspectiva de Marta, mas quão bondoso era o Senhor Jesus Cristo. Por isso, olhe para o texto e veja agora nos versos 41 e 42 a maneira bondosa, amorosa e graciosa como o Senhor lidou com o coração de Marta. Leia comigo o verso 41 e o verso 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta foi ríspida na maneira como falou com o Senhor Jesus Cristo. Mas apesar da sua rispidez e da sua atitude, irmãos, o pedido por ajuda era plausível. Certamente era algo desejável. Mas vejam o final do verso 42. Eu quero que você observe, antes de qualquer outra coisa aí nesses dois versículos, observe agora o final do verso 42, quando Jesus diz: e esta não lhe será tirada. Jesus está dizendo: não. Eu não vou mandar que Maria ajude você. O que Maria escolheu fazer não lhe será tirado. Vejam, meus irmãos, que Jesus não atende a Marta e para o bem de Marta. Ele não atende a Marta porque ele deseja trabalhar o coração de Marta. E isto aqui nos ensina que Jesus não tem nenhum compromisso em atender aos nossos reclames, em atender às nossas exigências, em responder às nossas manifestações de justiça própria. O compromisso do Senhor é em trabalhar o nosso coração. E por isso veja como ele começa a falar com Marta. Veja agora no início do verso 41, quando ele diz: Marta, Marta. Essa repetição, irmãos, indica uma forma amorosa de falar. Há afeto aqui. Nós podemos ficar impressionados, maravilhados com a forma como o Senhor absorve o nosso destempero, como Ele absorve a nossa falta de respeito para com Ele, como Ele é compassivo, mesmo quando nós falamos de forma irreverente. Você pode lembrar da parábola do filho pródigo, quando o irmão mais velho, ele desrespeita o seu pai. Ele é ríspido, ele é desonroso para com o seu pai, mas o seu pai inicia a sua fala dizendo: meu filho, literalmente minha criança.
Marta aborda a Jesus de modo abrupto, ela diz palavras carregadas de rancor, mas ela ouve o Senhor falar o seu nome de modo doce e amável. Marta, Marta. Esta, meus irmãos, é uma indicação de preocupação. E esta forma de falar transmite o afeto de Jesus por ela e o entendimento de sua emergência, porque ele conhecia o coração de Marta. Ele sabia que o coração daquela mulher estava desassossegado. Ele sabia que havia ressentimento ali. E veja que ele vai dizer: andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Veja que Jesus não reprova o serviço de Marta. O que ele reprova é a inquietação, é o desassossego e a ansiedade que se apoderaram do coração daquela mulher. O problema de Marta estava em como os seus afazeres acabaram por perturbar o seu coração, a ponto de desviá-la do mais importante que ela poderia fazer naquela oportunidade. A palavra traduzida como inquieta significa também ansiosa. Jesus está dizendo: você está ansiosa. Marta, ela cai exatamente naquilo que Jesus advertiu contra em Mateus capítulo 6, verso 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber. Jesus identifica aqui o pecado de Marta. A suma do pecado de Marta não estava em servir ao Senhor, mas em se tornar dominada pelo desejo de servir ao Senhor. Ela se deixou dominar pelo desejo de servir uma refeição magnífica, quando na realidade, irmãos, uma refeição mais simples seria alegremente aceita pelo Senhor. Aqui você também pode perceber um padrão de idolatria no coração de Marta. Meus irmãos, uma das formas de nós identificarmos ídolos em nossos corações é quando nós desejamos algo que é perfeitamente lícito, mas nós acabamos transformando esse desejo em uma necessidade. E quando identificamos isso como sendo uma necessidade, nós começamos a fazer exigências. E quando as nossas exigências não são atendidas, nós então queremos justiça. Marta queria a ajuda de Maria, isso era algo lícito. Mas em sua ansiedade e inquietação, ela acabou por entender que a ajuda de Maria era uma necessidade dela. E por isso ela se coloca diante de Jesus fazendo exigências. Mas Jesus vai dizer: veja, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Marta possuía uma lista de coisas que ela pensava que eram necessárias. Jesus vai dizer que apenas uma era realmente necessária. Nesse momento, irmãos, no Evangelho de Lucas, a essa altura, Jesus está a caminho de Jerusalém para ser crucificado. O tempo era escasso, a cruz se aproximava. Marta, portanto, não deveria ter deixado que a preocupação com uma refeição tirasse dela a oportunidade de estar aos pés de Jesus. E nós também somos assim. Nós nos preocupamos tanto em fazer coisas para Jesus, nós nos preocupamos tanto em deixar tudo tão perfeito, em fazer com que nada dê errado, nós nos afligimos tanto com isso, que nos esquecemos de nos quedar aos pés do Senhor para ouvirmos a sua palavra com toda a atenção. Nós nos deixamos envolver por tanta correria no nosso dia a dia, arranjamos tantas atividades, inclusive na igreja, que acabamos por esquecer daquela que é a única coisa necessária. Nós, pastores, nós também corremos esse perigo. Nós nos preocupamos tanto com aquilo que nós vamos ensinar para os outros, com a preparação de sermões e de estudos bíblicos, que muitas vezes nós esquecemos de que nós mesmos precisamos nos alimentar das palavras de Cristo. Meus irmãos, a única coisa realmente necessária é nos assentarmos aos pés de Jesus,
da maneira como Maria fez, para ouvir o que Jesus tem a dizer. E eu creio que Marta entendeu o ensinamento de Jesus. Porque posteriormente, em outra ocasião, nós a encontramos confessando de modo belo a sua fé em Cristo, por ocasião da morte e da ressurreição de seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus finalmente estava chegando, ela deixou tudo para trás e ela foi ao encontro do Senhor. Ela demonstra ter entendido qual era a única coisa realmente necessária. E eu quero concluir, meus irmãos, com algumas aplicações para a nossa caminhada cristã. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que nós devemos entender que a Igreja de Jesus Cristo tem como um dos seus atributos a unidade, não a uniformidade. E muitas vezes nós confundimos unidade com uniformidade. Nós agimos tentando uma uniformidade na igreja, inclusive em relação ao temperamento e ao serviço dos cristãos. E nesse sentido, o bispo J.C. Riley, ele fez uma observação muito importante. Ele disse que os verdadeiros crentes, eles podem ter temperamentos, características diferentes. E isto é bem exemplificado aqui em Maria e em Marta. Mas apesar da diferença entre essas duas irmãs, ambas amavam ao Senhor verdadeiramente e desejavam honrá-lo verdadeiramente. Isto vai colocar sobre nós, irmãos, o dever de sermos sóbrios e de sermos cuidadosos na maneira como julgamos uns aos outros, na maneira como falamos uns dos outros, porque os outros não estão fazendo exatamente o que nós fazemos no serviço a Cristo. Nós devemos lembrar do exemplo de Marta e Maria, quando nos sentirmos tentados a nos ressentirmos uns dos outros, porque as outras pessoas não pegam no arado como nós pegamos, ou porque elas não estão envolvidas na quantidade de ministérios em que nós estamos envolvidos. Nós aprendemos aqui que nós precisamos ter muito cuidado com o padrão que colocamos diante de cristãos individuais e de igrejas. Porque o fato de alguém realizar uma atividade não significa que todos os cristãos devem realizá-la. O fato de uma igreja local possuir isso ou aquilo, de ter essas ou aquelas atividades, não coloca sobre outra igreja local o dever de ser exatamente igual àquela. Lembrem de Apocalipse capítulo 3, de como ali nós lemos a respeito de uma igreja local, a igreja em Sardes. A igreja em Sardes tinha a fama de que era uma igreja viva, de que era uma igreja avivada. Diante da sociedade, a igreja de Sardes tinha a fama de ser uma igreja viva. Ela fazia muita coisa, ela tinha muitos ministérios, ela tinha muitas atividades. Talvez fosse numericamente grande, talvez maior que as outras 6 igrejas da Ásia Menor. Mas como a igreja em Sardes era vista pelo próprio Senhor Jesus Cristo? Ela estava morta. Estava ao ponto da morte. Muitas vezes é possível ser ativista, é possível ser cheio de atividades, mas estar seco, estar murcho na nossa devoção e piedade a Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós devemos cuidar, irmãos, para que as coisas deste mundo e para que até mesmo as coisas do nosso serviço cristão não sejam armadilhas para os nossos corações, desviando a nossa atenção de Jesus Cristo e da sua palavra. Como eu afirmei logo na introdução, nós estamos vivendo em um mundo cada vez mais acelerado, cada vez mais cheio de compromissos e atividades. Nós não podemos permitir que essas coisas nos joguem de um lado para o outro e que estas coisas sejam impedimentos para nos assentarmos aos pés do Senhor e para ouvirmos a sua santa palavra. Da mesma forma, precisamos ter cuidado até mesmo com o nosso serviço a Cristo. É estranho dizer isso.
Mas, meus irmãos, o nosso serviço a Cristo, ele jamais pode tomar o lugar de Cristo. E, infelizmente, é perfeitamente possível que você esteja grandemente envolvido com os assuntos e com as atividades da igreja, mas não esteja nem um pouco envolvido com o Senhor Jesus Cristo. Peça a Deus a graça de se examinar e ver se de repente você não está envolvido com inúmeras atividades, inúmeros afazeres na igreja, e justamente por isso você não tem tido condições de simplesmente parar e alimentar devidamente o seu coração, alimentar a sua alma. Você não tem podido assentar-se aos pés de Cristo por meio da leitura, por meio da meditação nas Escrituras. De repente, você tem corrido tanto para deixar tudo tão perfeito para a realização do culto. De repente você corre de um lado para o outro para deixar tudo perfeito para a transmissão do culto, mas isso de tal forma que você não consegue parar no momento em que Jesus está falando por meio da pregação. E você não ouve. E não alimenta o seu coração através desse meio de graça tão precioso que é a palavra de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus ajude você a não esquecer do exemplo do irmão mais velho, do filho mais velho da parábola do filho pródigo. Ele não saiu da casa de seu pai. Ele ficou em casa o tempo todo, trabalhando para o pai, sem jamais transgredir uma ordem sequer de seu pai. Mas o coração dele não estava em seu pai. Veja se você não está tão envolvido em teu serviço que tem deixado de estar envolvido com o teu Senhor. Em terceiro lugar, eu gostaria de lhes dizer, meus irmãos, com todo o temor em meu coração, que a despeito de toda a importância do nosso serviço ao Senhor, ninguém tem dúvida de que servir a Cristo é importante. Mas apesar da importância do nosso serviço não é a única coisa necessária. O nosso serviço é importante, mas ele não é absolutamente necessário. Em Atos, no capítulo 17, no verso 25, o apóstolo Paulo diz que Deus, ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa ele precisasse. Deus pode se sair perfeitamente bem, meus irmãos, sem o nosso serviço. Mas nós precisamos dele. Nós vivemos em uma desesperada necessidade de Jesus, de modo que o que é absolutamente necessário para cada um de nós não é servirmos a Cristo, mas é de sermos levados por Ele ao seu seio, em seus braços, para por Ele sermos alimentados e para experimentarmos em nossas almas a vida de Deus. Isto não significa que você vai viver a vida cristã no ócio, muito pelo contrário, mas significa que você vai trabalhar para o Senhor, que você vai servi-lo com todas as tuas forças, mas que jamais você vai trocar a única coisa necessária por qualquer outra, que jamais você vai deixar de estar aos seus pés, absorvendo a sua palavra, sorvendo cada gota do delicioso cálice de Cristo. Ao longo destes 140 anos, todos os irmãos que aqui congregaram, os que aqui congregam hoje, todos têm experimentado que é maravilhoso, que é bom, que é gostoso servir a Cristo. Mas, meus irmãos, é melhor ainda amá-lo e assentar-se aos pés dele para aprender dele.
Jesus ama o nosso serviço devoto, mas Ele ama muito mais os momentos de doce comunhão, quando nós nos quedamos aos seus pés. Que jamais nos esqueçamos disso, meus irmãos. Que Ele, pois, nos abençoe, Ele nos ajude e que Ele continue a tratar o nosso coração hoje e para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Mas, ó Deus, nós muitas vezes temos permitido que outras coisas tomem o lugar da devoção ao Senhor. Temos permitido que outras coisas tomem o lugar daquele momento quando deixamos tudo de lado para nos assentarmos aos pés de Teu Filho e dele aprendermos. Pai amado, certamente aqui está uma multidão, um povo que ama o Senhor e que ama te servir. Mas, ó Deus, aumenta em cada coração aqui o desejo, a ânsia, a disposição, o anseio por quedar-se aos Teus pés. Que cada um deles venha a nutrir em seu coração o desejo de mais da Tua palavra, de mais das Escrituras, de mais da pregação do Evangelho, de mais do meio de graça da exposição da Escritura. Ó Deus, foi a Tua palavra que nos gerou, e é a Tua palavra que nos alimenta e nos nutre, é pela Tua palavra que somos santificados. Assim, conduza as Tuas ovelhas aqui, sempre, para como ovelhas se assentarem sobre a relva verde, para receberem do Senhor, o nosso pastor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.